Aqui é o Fraite Macamo. Venho falar do meu mais recente trabalho na terceira temporada. Trabalho denominado Parceiros que não dão, entre parênteses, jogo desigual. Então, eu venho dizer no meu mais recente trabalho de que não há relação próspera entre crente e descrente, né? Então, devemos perceber isso. A palavra de Deus diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz, não vos prendeis a julgo desigual, né? Então, o apóstolo Paulo, ele está nos exortar, nós crentes, a não nos unirmos com incrédulos, né? Porque não há coisa boa que vai sair. Não há união. Ou que sociedade tem um acordo, união de justiça com injustiça e que envolvimento tem a luz e as trevas? Nenhum, né? Então não há união entre luz e trevas. Da mesma maneira que não deve haver união entre crente e descrente, né? Então essas pessoas não são pessoas para nós nos envolvermos com elas. Não namoro com descrente, né? A palavra de Deus diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não vão andar. Que acordo você vai ter com o descrente? Você namora com o descrente, que acordo vai haver? Você que é crente e se envolver com o descrente. Será que o descrente vai querer saber que você não pode manter relações sexuais? Vai querer saber? Não vai saber, não haverá nenhum acordo. Que acordo tem os dois? Não há nenhum acordo, porque o descrente, ele não entende que para estar em relações sexuais, ele deve estar dentro de casamento. E primeiro ponto, ele primeiro não está em Cristo. Ele está nas trevas, porque não tem Jesus. E tu estás com Jesus. E vai se unir com trevas. Não há. A palavra de Deus também diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ali diz, não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias, elas corrompem o bom costume, né? E também no versículo seguinte diz que não há nenhum acordo entre Deus e Satanás. Então, não há nenhum acordo. Não força as coisas. Não se envolva com um jugo desigual. São pesos diferentes. Tu tens luz e ele tem trevas. Não há união nenhuma entre essas duas coisas. Não se dão. É o mesmo que levares água e pôr numa corrente elétrica. Há de ver que não vai sair coisa boa. Há de haver uma explosão. Porquanto não são mesma matéria. Também tu, com o incrédulo, não sai, não dá. Procura pessoas do seu nível, do seu peso, crentes, né? Como eu disse, a palavra de Deus diz no livro de Amós 3:3, diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Andarão os dois juntos, se não estiverem de acordo, não vão andar. Atenção! E também não haverá nenhum acordo com o descrente, né? A palavra de Deus diz também, lá no livro de 1 Coríntios 6, diz que quando nós pecamos com o nosso corpo, não pecamos contra outra coisa, pecamos mais sim contra o nosso próprio corpo. Quer dizer que o nosso corpo, como já foi dito, sabemos que ele é o templo do Espírito Santo. Então o nosso corpo, sendo de Cristo, não pode se prostituir, né? Para nós há casamento, para mantermos relações íntimas com nosso parceiro, com nossa parceira que está em Cristo. Então, quando tu estiveres envolvido com um descrente, a probabilidade, até a probabilidade, é isso que vai acontecer. Tu vais fornicar, tu vais, nesse caso, estragar tudo que Deus preparou para si. Haverá renúncias da sua fé por conta daquele descrente que tu estás com ele, por conta daquele descrente que tu estás com ele. Então, perceba que não há união entre luz e trevas. Então, não se envolva, meu irmão, com uma descrente. Não se envolva, minha irmã, com um descrente. Você não é Jesus para dizer que eu vou lhe mudar,
epá, vou namorar com ele, depois vai aceitar Jesus, depois vamos ficar bem. Você não vai mudar ninguém. A pessoa muda quando quer e aceita Jesus quando quer. Você não tem capacidade de fazer uma pessoa aceitar Jesus sem querer. E sabemos que todo aquele que não tem Jesus, ele é dominado por Satanás e é sujeito a maldições por quanto não tem Jesus. Mas todo aquele que tem Jesus, que recebeu Jesus, deu os poderes de serem chamados filhos dele, né? Então, se a pessoa que recebeu Jesus, Deus lhes deu o poder de ser chamados filhos de Deus, e a pessoa que não tem Jesus, quer dizer que essa pessoa automaticamente, mesmo não sabendo, é filho das trevas, é filho do diabo. E, quer dizer, você quer fazer uma aliança entre Deus e Satanás, quer fazer um acordo entre Deus e Satanás, quer estar em comunhão, tu que és luz com uma treva, não sai, você não converte ninguém, deixa esse relacionamento mundano, deixa esse relacionamento descrente. Ei, você, por mais que diga que eu sou pura, eu vou seguir os mandamentos de Deus, eu vou seguir que eu não posso me unir sexualmente com um varão. Oemba. A namorar com um descrente, você vai fornicar muitas vezes e vai sair de Cristo. Porque nós sabemos que fornicação é um dos pecados que mais te distancia de Deus, né? Então não é possível tu ter Jesus e querer andar nas trevas, porque as más companhias, elas corrompem, elas estragam o bom costume que tu tens. Os teus costumes serão quebrantados, os seus costumes serão mudados, porque tu estás em comunhão com uma treva que não tem nada a ver. Então, como eu disse, cancela, divorcia-se desse teu namoro com descrente, né? Termina esse namoro logo, para tuas cenas andarem bem. Porque é questão de tempo só para tu deixar a Jesus por conta de estar a namorar com um descrente, por conta de estar a namorar com uma descrente. Perceba, Sansão, nós percebemos, Sansão era uma pessoa que tinha um relacionamento muito forte com Deus, mas por causa da Dalila, ele acabou na pior. Epá, Jesus saiu dele e ele morreu por causa de gostar das mulheres estranhas. Até nosso Salomão, que era sábio, por conta de se envolver com muitas mulheres estranhas, que ele se envolveu com elas, que ele gostou, algo nele saiu, alguma coisa ele perdeu. Então, quando nós procuramos ter um jugo desigual, em termos de namoro, em termos de casamento, aliança com trevas, não é algo bom para nós. Percebamos isso, né? Não é algo bom para nós. Porque nós não vamos estar a compactuar de uma mesma fé. Não vamos estar a dispor de um mesmo costume. Eu vou ser convertido. Eu não tenho como converter. Quem converte é Jesus. A pessoa basta ouvir o Evangelho e crer no Evangelho e confessar que Jesus é o Senhor. E em seu coração crer que realmente Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Só assim será salvo. Não será salvo porque está namorando contigo. Você que é crente que diz que ele vai mudar para namorar contigo. Ei, quem salva? Você salva, mas você não salva você. Quem salva somente Jesus. Não há aqui na terra nenhum homem que salve. Quem salva é Jesus. E ponto final. Jesus, ele é o Senhor e Salvador. Ninguém se salva por outra amizade. Ninguém se salva por estar com aquela pessoa. A salvação ela é individual. E quando tu és salvo e procuras ser salvo, vai ser salvo. Você está com um jugo desigual. Seus bons costumes, eles serão rompidos. Seus bons costumes, eles serão afetados, né? Então, cancela essa brincadeira que estás a fazer. Desperta atenção. Tudo no seu tempo. Procura um crente, procura um filho de Deus
esse casamento sim Deus vai abençoar. Esse relacionamento sim Deus vai abençoar, né? Não o sexo. Não o sexo antes de casamento. Noivar, amados. Eu estou a ver que muitas pessoas estão a noivar. E noivar para eles está a ser um casamento que eles dizem que o noivado dele é casamento. De repente a pessoa já sai, está no lar, angachadanga, noivou, depois diz que casou. Mas nunca lá onde foi pro lar, já começa já a fazer coisas que não tem nada a ver. Já começa já a ser boneca de sei lá o que. E a pessoa acaba se estragando, se prostitui, se prostitui, se prostitui, se prostitui. E quando se prostitui, não peca contra alguma outra coisa, mas peca sim contra o seu próprio corpo. E o corpo que peca é santuário do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Tu, quando pecas contra o seu próprio corpo, estás a expulsar Jesus, estás a expulsar Jesus. Então não faça isso, não se una com o jugo desigual. Não há união entre trevas e luz. Que sociedade tem? Que sociedade tem a justiça e a injustiça? Nenhuma. Não faça isso. Não vos enganeis. As más conversações, elas corrompem o bom costume. Estamos a dizer, apóstolo Paulo depois diz no versículo seguinte, diz parem de pecar, para não serem mais envergonhados. Parem de pecar. Estão a se unir com um jugo desigual porque estão a estar numa roda de escarnecedores porque não façam isso. As más companhias, elas corrompem o bom costume. Procura ter um relacionamento que é de Deus. Um relacionamento em que Deus ele vai abençoar. Não esteja num relacionamento em que Deus não é pai. Não esteja com um jugo desigual. Procura estar com um jugo que é igual. Um jugo que é do mesmo nível. Um jugo que é da mesma carga. Ei, eu já expliquei o que é jugo. Jugo, a palavra jugo é uma metáfora em que dois animais eles são atrelados para trabalhar numa agricultura onde puxam carroças devido ao tamanho ou o peso. Outro tem mais força, outro tem menos força, outro é maior, outro é menor. Então não trabalham de maneiras iguais. Outro cansa cedo, outro trabalha mais. Então, também é assim, aquela pessoa que julga desigual para si vai te atrasar, vai fazer com que tu peques, vai fazer com que tu deixes Jesus. Você não vai converter essa descrente, você não vai converter esse descrente. Relações sexuais antes de casamento, só para não dizer sexo antes de casamento, elas vão te afastar de Deus, elas vão te afastar de Deus. Então, termina esse relacionamento que tu tens com o descrente. Termina esse relacionamento que tu tens com o descrente. Faça coisas boas. Nos exortam muito. Que no livro de Amós, eu sempre digo, é algo muito interessante. Diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Que acordo tu vais ter com as trevas? Que acordo Deus ele vai ter com o diabo? Não há acordo nenhum. Deixem de dar a namorar com descrentes. Espera no tempo de Deus. Eu sempre digo, esperar em Cristo não é ser matreco. Esperar em Cristo não é ser matreca. É ser inteligente o suficiente para ter um casamento abençoado, um casamento próspero com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, com uma mulher de Cristo, com um homem de Cristo, com um homem de luz. Você não estava a perceber, pá. Eixe. Não a julgo desiguais. Não se coloquem com o jugo desigual. Não se prendam com o jugo desigual. Esse é o meu trabalho, jugo desigual, né? Que eu fiz, lancei. Então, essa é a terceira temporada. Parceiros que não estão, entre parênteses, jugo desigual. Eu creio que se realmente tu abriste teu coração para ver e ouvir deste vídeo, certamente que Deus vai falar consigo através de mim. Certamente que algo vai ser despertado em ti. Faça partilhas e
Não se una a julgo desigual. Não namore com descrentes. Se tu namoras com descrentes, vais pecar, vais fornicar. Isso é algo mau. Ei, proteja-te, conserva o seu corpo, que ele é o templo de Deus, que ele é o templo do Espírito Santo. Yes. Muita paz. É o Frade Joshua. Um forte abraço. Beijo.